E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora, o podcast de hoje, né? Mais uma vez, a gente tentando manter a nossa regularidade aqui, né? A gente critica as equipes de futebol, mas a gente mesmo aqui tá difícil manter a regularidade, né? Peço perdão aqui, antes de mais nada, pedir um perdão aqui de antemão, tá difícil o nosso corre do dia a dia, mas vamos tentar, né? Ficou devendo falar de algumas coisas do final de semana, da semana passada, quebra do tabu, mas não tem problema. Tem problema, a gente fala de tudo isso hoje, né? A gente vai, obviamente, dar um destaque pro tricolor paulista, São Paulo Futebol Clube, campeão da Supercopa do Brasil, tá? A gente vai passar por algumas notícias, né? A semana perfeita do São Paulo, a galeria de títulos do São Paulo. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras também, né? Esse esse retrospecto, esse legado, cara, que realmente é de deixar a gente perplexo, né? Assim, são números que, com todo respeito, eu acho que isso aqui eu falo com todo respeito, mas eu acho que nenhum torcedor do Palmeiras vai ficar magoado. É vergonhoso, assim, são números vexatórios, né? São números que eu acho que de deixar qualquer profissional, né, com assim, constrangido, né? Deveria, pelo menos. Deveria. Enfim, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Corinthians. Não vou falar do resultado dos estaduais, eu vou correr hoje, tá? Para não ficar um podcast longo, maçante, não vou trazer coletiva também. Então, vamos começar pelo São Paulo mesmo. Vamos começar pelo São Paulo, deixar os créditos de antemão, Globoesporte.com, o artigo por Marcelo Braga. E aí, cara, o que aconteceu, né? Na terça-feira começou, né? O São Paulo foi visitar o Corinthians na Neoquímica Arena e conseguiu finalmente quebrar o tal do tabu, né? 2-1. E o Carpini antes do jogo já falava, né? Obviamente a marca é incômoda, mas essa obrigação não é nossa, né? Essa obrigação não é nossa, de nós que estamos aqui hoje. É um legado, né? É um legado de muitos e muitos e tantos anos. E veio acontecer, o Vampeta, né, grande comentarista da Jovem Pan, ele sempre fala, né? Todos os hits de sucesso, uma hora chega ao fim, né? Uma hora tem seu fim. E ele brinca em relação a isso quando eles brincam lá no programa deles do Mundial do Palmeiras, né? Então ele não tira muito sarro, ele fala, cara, todos os hits de sucesso uma hora vão acabar. E essa zoeira com relação ao São Paulo, jogando na Neoquímica Arena, acabou, né? O tabu acabou. Então uma hora acontece. Pode levar muito tempo, mas uma hora acontece. E precisou esperar aí praticamente uma década, né? Para vencer o Corinthians. Momento, aliás, do Corinthians dos piores possíveis, né? Dos piores possíveis. Bom, o São Paulo se impôs e mostrou estar muitos patamares acima do rival. Eu me recordo de em partida recente não, né? Partidas aí onde o Rogério Ceni ainda era comandante do São Paulo, em que o São Paulo fez um excelente primeiro tempo, fez as suas substituições, tomou empate, foi muito criticado por isso, né? Então, a gente iniciou a temporada pra gente falar de São Paulo, né? Cliquei no vídeo sem O querer, não filho vou do rodar pai. o vídeo por uma questão de direitos de imagem, eu peço perdão, mas fica o convite a você, torcedor, a entrar aqui no artigo e procurar mais, né? A gente criticou muito, assim, o São Paulo e a gestão São Paulina ao longo dos últimos anos e fez por merecer, né? A crítica que as gestões são paulinas e o próprio elenco do São Paulo, né? Eu me recordo que há um ano atrás a gente falava assim, pô, qual que é a expectativa do São Paulo para a temporada de 2023? Na altura, o Rogério Ceni tinha reformulado o elenco do São Paulo, e aí a gente falava assim, pô, o elenco do ano passado individualmente era melhor, mas esse aqui coletivamente pode ser melhor, porque é um elenco montado pelo Rogério Ceni e ele acabou com algumas panelinhas, né? E aí a gente ficava naquela dúvida, o que poderia ser? E se tornou um time campeão de Copa do Brasil. Essa temporada se iniciou com aquela desconfiança de que, olha, é o Thiago Carpini, né? É o Thiago Carpini, um treinador novo, jovem, promissor, mas ainda não é consagrado. E ele chega em pouquíssimos dias, consegue ajudar o São Paulo a quebrar um tabu. Óbvio que não é só um trabalho dele, existe um legado do Dorival Júnior, mas ele consegue a quebra do tabu, porque é ele que tá lá, não é o Dorival Júnior, né? Então, assim, existe um legado, a gente não pode esquecer, mas quem tá lá é o Carpini, né? Ele consegue a quebra do tabu jogando na Neoquímica Arena e ele consegue bater o Palmeiras nas penalidades
na disputa da Supercopa do Brasil e traz e leva, né, para o Morumbi mais um caneco, né, mais um título inédito. Então, cara, assim, esse é muito inédito, né, porque é a Supercopa do Brasil do Rei, né, em homenagem ao Pelé e ao Zagallo. Então, esse realmente é o inédito dos inéditos. Então, por muitos anos a gente criticou as gestões tricolores em relação à forma como o dinheiro era investido. Inclusive o presidente Júlio Casares a gente criticou bastante pela mudança de estatuto, né? De tentar e conseguiu de fato, né? A mudança do estatuto para conseguir mais um mandato e assim foi feito. Né? E assim foi feito. Mas os 2 últimos anos, é óbvio que o título ajuda muito. Mas me parece, né, que muita coisa mudou. Eles tinham a questão dos jogadores também. A panelinha, eu me recordo de pelo menos alguns anos atrás, não o ano passado, a gente gravar um podcast. Acho que eu ganhei por 2 anos consecutivos falando de São Paulo e eu falava a mesma coisa. Cara, o problema do São Paulo não é treinador, né? Ficam lá as panelinhas, os treinadores passam e esses jogadores ficam. Né? E não é só questão de jogador também, más gestões e tudo mais, né? É uma somatória de fatores. Quando o time estava num jejum como o São Paulo, é uma somatória de fatores, não é só uma coisa. Né? E a partir do momento em que você começa a se organizar de verdade, e o São Paulo assim o fez, pelo menos me parece, né? Com a venda de naming rights, a troca de material do fornecedor de material esportivo, porque o contrato com a Adidas ainda é muito mal explicado, né? A gente ouve ainda muitos burburinhos em relação a isso, enfim, né? Muita gente ganhou dinheiro com essa aliança aí entre a Adidas do São Paulo. Então tem muita coisa que agora a gente vê um elevado grau de profissionalismo. As contratações que foram feitas, né? Não ter feito nenhuma loucura, por exemplo, no caso do Caio Paulista, que hoje se paga, né? Hoje, se o São Paulo pode tirar uma casquinha e tirar um sarro do Caio Paulista, foi porque o São Paulo não entrou em leilão. O São Paulo tinha um teto, ofereceu ao jogador e o jogador preferiu optar por um local de trabalho que provesse melhores condições financeiras. Escolha profissional. A tiração de sarro faz parte do torcedor e isso é legítimo. Isso é o barato do futebol. Agora sim, o que a gente tem que falar, a gente não vai entrar aqui em onda de torcedor, a gente nunca faz isso. De vez em quando a gente traz uns memes e tal, mas hoje não, né? Cara, assim, destacar o quanto essa equipe mudou mentalmente. Era uma equipe que passavam-se gerações e existia uma pressão por títulos que consumia os atletas e agora me parece que isso foi totalmente superado. Né? A conquista da Copa do Brasil e agora da Supercopa do Brasil coloca o São Paulo num patamar diferenciado. Né? Eu já colocava o São Paulo numa prateleira diferenciada. A gente iniciou a temporada falando disso. De falar que vai ganhar tudo, um favorito a disputar tudo, eu ainda não coloco o São Paulo nesse patamar. Ainda não. Né? É diferente do Palmeiras. Eu coloco. Ah, mas o Palmeiras. Não estou falando que o Palmeiras vai ganhar tudo, gente. Não estou falando que o Palmeiras e o Flamengo vão ganhar tudo. O que eu estou falando é: o Palmeiras e o Flamengo são duas equipes que em qualquer competição que entrarem vão disputar tudo. Não à toa, o Palmeiras levou o jogo para as penalidades contra o São Paulo. Eu tô maluco, né? Então, antes do torcedor ficar bravo, eu tô falando isso. É candidato, não estou dizendo que vai ganhar tudo. O São Paulo é candidato, sim, a ganhar muitas competições, mas eu não vejo o São Paulo ainda candidato a brigar por tudo. Mas, mas a gente não sabe, talvez chegue no meio da temporada e a gente fala, pô, a organização foi tal que o São Paulo pode ganhar tudo. Né? A organização que foi feita foi de tal ponto. E se isso acontecer, méritos dessa gestão, porque a gente diz assim, pô, para chegar num nível do Flamengo, do Palmeiras, para ser uma equipe que vai disputar tudo, leva-se tempo. Por mais que seja uma camisa pesadíssima, grandíssima, com uma numerosa torcida, é muito difícil. A gente vê o Corinthians hoje, né, tentando voltar, retornar àquela organização de uma equipe mega consolidada que vai disputar com tudo. O Corinthians está nesse processo ainda, né? E o São Paulo me parece que ainda está nesse processo, mas soube balancear. Né? Então soube encurtar o tempo. Né? Óbvio que nesse tempo, nessa brincadeira, foram-se aí anos em que o Palmeiras e o Flamengo foram ganhando tudo.
né? Então perdeu-se muito tempo. Mas eu achei que o São Paulo começasse, pô, o ano passado ganhou a Copa do Brasil. Mas, pô, se começar a organizar a casa hoje, daqui a uns 3, 4 anos, vai se tornar uma equipe que vai entrar ali no mesmo patamar do Flamengo e do Palmeiras. Pode acontecer mais cedo do que a gente imaginava. Por quê? Porque é uma camisa com muita torcida, né? Então por isso que a gente sempre fala, pô, todas essas equipes que tem muita torcida, não precisa virar SAF, só precisa de uma boa administração. E aparentemente o presidente Júlio Casares pode estar mostrando isso. Eu não sei ainda é muito, eu acho que é cedo, né? Eu acho que é cedo. A mudança do estatuto ainda me deixa com muito pé atrás de quais são as reais intenções. Ele sempre falou que a real intenção dele é ajudar o São Paulo de forma genuína. Até agora a gente está vendo isso. Até agora isso está acontecendo. Um presidente muito questionado, muita gente pediu a saída dele, ele ficou, trouxe reforços importantes e um dos grandes reforços, o nome está aqui, né? E o São Paulo, na mesma semana, agora consegue quebrar um tabu para cima do Corinthians, jogando na Neoquímica Arena e venceu o Palmeiras. Vencer não, né? Mas conquistou o título, vencer porque na teoria pênalti não é tempo normal, né? Enfim, né? Vamos seguir aqui com o que é pré-estabelecido com os padrões. Então, conseguiu superar o Palmeiras na disputa das penalidades e conquistar um título inédito, tá? Então aqui, vamos trazer a lista de troféus, né, do São Paulo. Como é que fica a lista de títulos, né, do tricolor paulista, que chega ao seu 39º título entre as principais competições e completou a galeria de troféus com mais um título inédito, né? Então aqui os títulos, pouquíssimos títulos do São Paulo, né? São pouquíssimos títulos. 22 campeonatos paulistas, um torneio Rio-São Paulo, uma Copa do Brasil, 6 campeonatos brasileiros, uma Supercopa da Libertadores, 2 Recopas Sul-Americana, uma Copa Comebol, 3 Mundiais de Clubes, 3 Copas Libertadores, uma Copa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. Então, a galeria de títulos do São Paulo é extremamente farta e é uma das equipes que pode dizer que é campeã de tudo, né? Agora o São Paulo se isola, porque o Internacional ainda falta a Supercopa do Brasil, né? Até então a gente dizia, pô, São Paulo e Inter são as equipes que ganharam tudo. O São Paulo agora tem a Supercopa do Brasil, então o Internacional fica aí um título a menos, né? Tá perto, mas ainda tem mais uma etapa aí para alcançar o São Paulo, né? Enfim, vamos embora. Vamos deixar aqui o nosso, mais uma vez, colocar a imagem aqui, né? Colocar a imagem para o torcedor. Eu acho que tem que comemorar mesmo, né? É um momento que, eu volto a repetir, há um ano atrás, a gente não sabia o que ia ser o São Paulo. E no início dessa temporada, a gente também não sabia o que ia ser o São Paulo. E hoje a gente vê o São Paulo com mais um título na mão, né? Conquistado para cima de um grande rival, né? Na cidade de São Paulo, nas penalidades, né? Mais uma vez, superando o Palmeiras nas penalidades. Bom, a bateria tá acabando, deixa eu vou para carregar aqui, só um minuto, só um momento. Pera aí. Bom, então, deixar aqui o nosso parabéns pro São Paulo, né? Acho que aí o torcedor vai fazer o seu papel, né? Agora, com todo respeito ao torcedor do Palmeiras, vai ter que massagear o ouvido um pouquinho, né? E os olhos também, porque acompanhar as redes sociais vai ser duro. Bom, enfim, vamos embora. Vamos com um retrospecto extremamente negativo do Palmeiras, né? Perdeu 8 das últimas 10 disputas de penalidades. E a lista tá aqui. A lista tá aqui. Vamos começar, né? Puxar o histórico aqui. Começando Copa do Brasil 2019, perdeu para o Inter. E aí Paulistão de 20 superou o Corinthians. Teve o Mundial de Clubes, perdeu para o Al-Ahly, né? 2021, Flamengo, Supercopa do Brasil. Esse início de temporada do Palmeiras foi uma loucura, né? Eu me recordo que eu falei, cara, se o Abel ficar no cargo após tantas decepções, tem tudo para, né, o Palmeiras mostrar realmente que é um time comprometido com o planejamento. E assim foi feito e o Palmeiras segue sendo como uma das principais equipes do futebol brasileiro, né? Mas teve o Flamengo na Supercopa do Brasil, o Flamengo do Rogério Ceni, teve Defensa e Justiça, esse jogo foi na casa do Palmeiras, teve CRB na Copa do Brasil 2021, foi na casa do Palmeiras também,
Teve Copa do Brasil de 22, eliminado para o São Paulo. Jogo daquele lance polêmico do Caleri, né? Atlético Mineiro, aí sim o Palmeiras superou o Atlético, teve o Boca recentemente e agora o São Paulo na Supercopa do Brasil, né? O que acontece com o Palmeiras, né? O que acontece com o Palmeiras? O Abel Ferreira dessa vez preferiu parabenizar o São Paulo, né? Porque depois de tudo que aconteceu a partir deste jogo, né? Ah, sabemos como fomos eliminados. Depois, eliminados na temporada seguinte. Não deu o devido crédito ao São Paulo. E agora sim, eu vi um Abel Ferreira genuinamente deixando crédito ao São Paulo. O time do Palmeiras permaneceu em campo, aplaudiu o time do São Paulo. Eu acho que foi, para o torcedor, pode ser talvez uma demonstração de fraqueza. Eu acho que é uma demonstração de força. Eu acho que o Palmeiras precisa mostrar uma outra forma de lidar com esse momento. Né? Não é simplesmente abaixar a cabeça e voltar para o vestiário. O retrospecto é muito ruim. O retrospecto, para mim, com todo respeito ao torcedor do Palmeiras, mas se eu fosse um profissional da bola, um jogador profissional, eu teria vergonha. Né? Eu teria vergonha. Para mim, são números vexatórios. Né? Eu acho que nenhum torcedor merece isso. Né? E o que o Palmeiras faz com o seu torcedor na disputa de penalidades é absolutamente vergonhoso. Né? É vergonhoso. Não digo dentro de campo, quanto o time se compromete, o quanto o time joga, quantos títulos essa equipe ganha, conquista. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando em disputa de penalidades, esses jogadores não conseguem representar a torcida que tem. Né? São números vexatórios. Né? Então, e todas essas disputas de penalidades é sair de campo reclamando de arbitragem, é baixando a cabeça, volta para casa de cabeça quente. Dessa vez o Palmeiras adotou uma prática diferente. Ficou em campo, né? Prestigiou o adversário que ganhou na bola, né? Na bola não, na bola, pô. O goleiro Rafael fez 2 grandes defesas. Então, eu acho que essa mudança de comportamento pode representar uma mudança na mentalidade, de repente, né? Se tá dando tudo errado, o que a gente vai ter que fazer para mudar essa história, para a gente mudar esse destino? Vamos começar pelo nosso comportamento. Espero que esse comportamento tenha vindo da cabeça do próprio jogadores, do Abel Ferreira, de olha, precisamos mudar isso. Né? Isso já se tornou constrangedor. O Abel pode ser um grande treinador e um cara que mentalmente sabe pilhar o seu time, mas ele não sabe ainda trabalhar o seu time para disputa de penalidades. Né? Ah, mas tem um legado e esse legado não é culpa minha. Ah, esse legado, sim, é uma herança do Abel Ferreira. É óbvio que existia já um legado no Palmeiras, né, nervosismo e tudo mais, mas a gente pegar aqui, ó, desde a Awali 2021, que aqui o Paulistão acho que não era o Abel, né, 2020, era o Abel? Eu não me recordo, né, peço perdão. Mas aqui se a gente pegar desde 2021, cara, o Abel só ganhou uma disputa de penalidades contra o Galo, né? Então, eu acho que tem muita coisa para ser feita. Existe um trabalho que tem que ser. E isso a gente não fala de hoje. Eu ouço muito comentarista, a gente já falou aqui no podcast. Esse é um trabalho que o Palmeiras deveria ser feito pelo Palmeiras há muito tempo atrás. E eu não sei se vem sendo feito. Porque o time vem conquistando e vem brigando por tudo. Agora, na hora que chega o vamos ver, quando você pega um adversário duríssimo como o Boca, como o São Paulo, e o São Paulo 2 vezes recentemente, aí a coisa pega, né? Aí o caldo azeda. E aí todo aquele trabalho que você pô, pode ter sido o trabalho de uma temporada que foi jogado fora, porque a gente não fez o que a gente já deveria ter feito desde 2020, pelo menos, né? Pelo menos já deveria ter sido que esse Palmeiras que ele fez, essa parceria de muitos anos atrás, antecede 2019, já deveria ter começado lá, né? Mas enfim, vamos dar um desconto, vamos pôr a era Abel Ferreira, onde muita coisa mudou dentro do Palmeiras, em termos de trabalho, né? Isso já era para ter sido feito há muito tempo atrás, né? Então são números para deixar a gente bastante perplexo e o torcedor constrangido, né? O torcedor absolutamente. Tirando isso, não tem nada que mudar no Palmeiras. Não tem crise, né? E aí, a gente já ouve que o Palmeiras prepara anúncio de 2 reforços, né? E aí, quais são os reforços? Rômulo do Novo Horizontino, Lázaro, que vem do Almeria da Espanha. Gente, eu acho que assim, não é porque foi perder um título pro São Paulo, agora é terra arrasada, esses jogadores não prestam. Não é isso.
Não é isso. Eu falo assim, se eu fosse... quem que perdeu a penalidade foi o Murilo e o Piquerez, se eu não me engano, né? Se eu fosse esses jogadores, esses atletas, que não é a primeira vez que perdem uma penalidade, eu teria vergonha. Eu pediria perdão ao torcedor do Palmeiras. Desculpa, eu não estava preparado, deveria ter cedido a minha vaga para o outro, né? Mas vou trabalhar para isso, né? Enfim, né? Enfim, agora acho que não é terra arrasada, não adianta vir trazer 2, 3, 4, 5, 10 reforços. Esse não é o problema do Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras não ganhou com a bola rolando. O Palmeiras teve a oportunidade de vencer o jogo com a bola rolando, né? E aí o mérito do São Paulo, que é uma equipe mega organizada que também teve as suas oportunidades com a bola rolando. E aí méritos do Palmeiras. E aí, quando duas equipes têm os seus méritos e os seus deméritos, o jogo vai para a disputa da penalidade. E aí vence quem tem o time mais cabeça fria e o time que tem um goleiro que sabe lidar melhor com esse tipo de situação. Não que o Everton não saiba, mas não é a especialidade dele. E isso não o torna um mau goleiro. Né? Porque toda vez que tem disputa de penalidades, tem uma série de torcedores do Palmeiras que pega no pé do Everton. Essa não é a especialidade dele. E todo mundo sabe disso. Se existe esse problema, aí a falha não é do Everton, a falha é da equipe, do staff do Abel Ferreira. De que, cara, precisamos trazer um goleiro especialista de pênaltis. Por quê? Porque a gente falha na hora das penalidades. Então, faltando 2 minutos para acabar o jogo, eu vou pôr esse goleiro e ele vai segurar a bronca pra gente. Com a bola rolando, o Everton é inquestionável. Estratégia, né? É estratégia. Ele que é considerado um grande estrategista, e eu tô falando uma coisa básica, né? Só que ele confia no atleta. Ele está vendo o treino. Então, quem sou eu para questionar? Né? Por isso eu tô levantando um ponto pro torcedor que, assim, pro torcedor que o critica, de repente no treino, o Everton deu 5 de 5 penalidades. Com a bola rolando, né, na disputa, o torcedor atrás, berrando tal. Os cobradores do São Paulo mudaram a cobrança, ou chutaram muito forte, não deu para chegar. Se bem que o Everton foi mal em algumas bolas, né? Pulou, não digo que foi mal, ele não pulou para o lado certo. Então talvez no treino certo, defendeu tudo. Na hora da bola rolar, aí não deu, né? Aí não deu. Então, assim, não é que ele é um goleiro ruim. Às vezes um treino é um grande treinador. E aqui, quem sou eu para questionar como o Abel Ferreira faz os seus treinamentos, como ele prepara os seus jogadores? Eu tenho a mínima noção e eu acho que eu não tenho direito de opinar em nada, né? Até porque o trabalho que vem sendo executado lá é muito bem sucedido. Agora, que são números constrangedores, são. Que são números extremamente constrangedores, são. O Abel até brincou com a situação, mas eu não acho que é motivo, eu não acho que é motivo de desespero, mas também não acho que é para brincar com a situação. Eu esperava ver um Abel chegar em coletiva e falar, cara, ponto final. Isso não vai mais acontecer. E não foi isso que a gente viu. Né? Me pareceu um cara até muito conivente, muito aceitando essa situação. Que tudo bem, ele pode até treinar, fiz o que eu podia. Ele não fez o que podia, ainda pode ser feito mais. Eu esperava ver um Abel Ferreira, obviamente prestigiando o São Paulo, que é uma coisa que a gente sempre o critica aqui, de prestigiar o adversário, mas de chegar e falar, torcedor, olhar na câmera e falar, isso nunca mais vai acontecer. Não sob o meu comando. Posso sair do clube amanhã, mas sob o meu comando isso nunca mais vai acontecer. Vocês podem ter certeza disso. Alguma coisa muito urgente precisa ser feita na questão das penalidades, tá? Enfim. E aí, para os rivais, é um prato cheio, né? E até para o torcedor corintiano, aquela tal daquele jargão, né? O inimigo do meu inimigo é meu aliado, e talvez o Corinthians, os torcedores corintianos tenham, pelo menos, amenizado um pouco a dor, né? Desse Palmeiras não ter vencido o São Paulo, porque o início de ano do Corinthians é constrangedor. É um início de ano absolutamente vexatório. Pior início de temporada desde 2099, né? 2099. 1900, 2099 é uma beleza, hein, gente? Oh, por favor, perdoem, não me transformem em meme, mas enfim, 1999, né? É, perdeu pro perdeu pro São Bernardo, né? Perdeu pro São Bernardo, Novo Horizontino. Deixa eu olhar aqui para não cometer uma gafe. Novo Horizontino, peço perdão. É porque é camisa amarela e eu fiquei nessa dúvida. Novo Horizontino, foi 3-1. Jogo na Neoquímica Arena. Nova gestão, anúncio de números impressionantes de patrocínio, reforços, né, que chegam.
Depois vem notícia de que o patrocinador anterior está cobrando o pagamento da multa rescisória, sendo que o atual patrocinador disse que ia pagar, né, essa multa por rescindir o contrato. E aí as contas são bloqueadas, né? E aquele início de trabalho do Augusto Melo, tá aqui o presidente do Corinthians, que parecia promissor pelos números que foram anunciados. A gente sempre começa, pô, é um novo presidente, vamos dar uma moral, né? Vamos acreditar que vai dar certo, que é uma nova era. E o início é muito ruim, né? O início é muito ruim. Eu faço um exercício mental com vocês de que assim, quando a gente ouve os programas esportivos, a gente ouve assim, pô, o Corinthians precisa de reforços. O Corinthians precisa de reforços. Tem grandes jogadores, mas precisa de reforços. Precisa contratar. E a gente olha o Santos. O Santos vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, né? E a gente começa a comparar a disparidade das duas equipes, né? Em termos de orçamento, jogador, quanto é investido pelo elenco das duas equipes. E os momentos são totalmente distintos. O Santos joga muito mais bola hoje do que o Corinthians. Muito mais. Não é um pouquinho a mais. O Santos joga muito mais, né? Então essa questão de precisa contratar, precisa investir, esse papo para mim não cola. Isso não é desculpa. É mesmo o tanto, esse papo vale tanto quanto dizer que é início de temporada. Para mim não vale. Para mim não vale. Para uma camisa como o Corinthians, para o investimento que foi feito, pode ter investido errado. Aí são outros 500. Né? Aí eu acho que aí não adianta a gente também ficar passando pano, passando a mão na cabeça. Não. Foi feito investimento, tá? Tinha um jogador que estava lá. O Mano não veio, não caiu de paraquedas no Corinthians. Ele já está no Corinthians já desde o mandato do Willian, né? Que até foi criticado do Willian por ter fechado um contrato longo com o Mano, sabendo que ele ia deixar o cargo, né? Continuou lá, participou do planejamento da pré-temporada e é isso que a gente está vendo. Então eu sempre falo aqui, eu defendo o trabalho do Mano, defendo mesmo. Mas eu não sou ninguém para dizer se um treinador deve permanecer ou se ele tem que ser demitido. O que eu penso assim, o contrato do Mano é um contrato longo. A multa é alta, tá? E aí cabe a gestão. Eu não sou, eu sempre falo aqui, cara, depois que eu vi uma discussão do Barolo e do Celso Garcia, né, na Gazeta, no Mesa Redonda, onde onde eles discutiam, né? Debatiam sobre a questão do treinador, e o Celso falou, pô, tem que deixar o treinador, né? No caso era o Fernando Diniz do São Paulo. Só que quando ele falava de Corinthians, ele falava que o Corinthians precisava de um fato novo. E o Barolo falou, quando é o seu time, é um fato novo. Quando é o meu, precisa ter planejamento. Né? Então, assim, quem sou eu para dizer se uma equipe tem que manter um treinador ou não? Né? Eu acho que um treinador como o Mano Menezes, ele merece um tempo. Mas, isso digo pelos trabalhos que... O próprio Internacional, ele estava num momento bom no Internacional quando saiu. Tem um momento ruim anterior, sim. Mas ele explicou tudo o que estava acontecendo, as coisas erradas, a diretoria deu respaldo, alguns profissionais saíram, ele pôs ordem na casa. Não estava indo do jeito que o torcedor queria, mas a casa já estava um pouquinho organizada, já estava começando a ganhar um formato, né? E o problema é que, em contrapartida, o Mano Menezes teve toda a pré-temporada no Corinthians, né? Como é que você vai defender isso? Esses números? Como é que você vai defender um 3-1 contra o Novo Horizontino jogando em casa? Né? A queda do tabu, eu acho que faz parte. Eu acho que faz parte. Rivalidade, né? Já não é a primeira vez que o São Paulo vai para lá e joga bem. Então, assim, tem todas essas questões. A queda do tabu, ela iria acontecer uma hora ou outra. Agora, perder para o Novo Horizontino por 3-1, isso não é normal. Jogando na Neoquímica, isso não é normal. E aí, dizer que falta reforços, eu não compro essa ideia. Eu não vou por essa linha. E eu acho que o torcedor não deveria ir. A cobrança tem que ser. Por que, que o Santos Futebol Clube? Mas aí o Santos investiu melhor. A gente vai comparar mesmo o orçamento das duas equipes. A gente vai comparar mesmo o orçamento das equipes. Assim, é uma comparação injusta, hein?
É uma comparação injusta. Se a gente for comparar e olhar o momento das duas equipes, é uma comparação injusta, hein? Enfim, né? Enfim, eu acho que são coisas para se pensar, que eu volto a repetir, eu gosto do Mano Menezes, acho que se ele ficar no cargo vai dar certo, mas quem sou eu para falar? Né? Às vezes é preciso um fato novo, e quem tem que dizer isso não sou eu, é o torcedor, é a gestão corintiana. Fato é que o trabalho até essa altura é muito ruim, e não tem nada que a gente possa usar de argumento para defender o Mano Menezes. Ah, início de temporada, ah, precisa de reforços, para mim não cola. Para mim não cola. Pelo menos contra o Novo Horizontino jogando em casa, a gente, eu acho que por obrigação, o Corinthians não pode perder por 3-1. Com todo respeito ao Novo Horizontino, 1-0, gol anulado, uma falta que o juiz não deu, um pênalti que o juiz não marcou, terminou 1-0. Os caras ganharam. Parabéns, faz parte, é do futebol. Hoje a gente foi prejudicado, amanhã a gente vai ser favorecido. Agora 3-1 é dose, né? E tava 3-0, hein? E tava 3-0. Aí tem muita coisa que tem que mudar, né? Aí tem muita coisa que tem que mudar, não só na gestão, mas no trabalho do mano. Enfim, coisas para se refletir, tá? Vambora. Caso Daniel Alves, o jogador, o julgamento agora é ex-atleta, né? Começou nessa segunda-feira e diz que o julgamento vai ser rápido, né? Diz que o julgamento vai ser rápido. Tá aqui algumas chamadas. Fica o meu convite aberto para você que não está acompanhando. E eu não estou acompanhando muito de perto, mas vamos ver o desfecho dessa novela, desse julgamento, o que, que vai acontecer. Ele está preso já há bastante tempo, pode pegar 9 anos de prisão. A prisão dele até o momento é uma prisão, aquela prisão preventiva, né? Para evitar que o Daniel Alves saia de Barcelona e aí não possa ser mais preso, venha para o Brasil e a justiça brasileira não vai extraditar um cidadão brasileiro, né, como tantos outros países, e meio que para evitar esse tipo de situação, a justiça de Barcelona manteve o Daniel Alves preso. Vamos ver, cara, vamos ver o desfecho desse julgamento, do que vai acontecer, do que o juiz vai apurar, enfim. Diz que vai ser rápido, deve levar cerca de 3 dias. Vamos ver, vamos acompanhar, a gente vai dia a dia. Assim que tiver alguma novidade, a gente também. Mas assim, em relação ao que está acontecendo no julgamento, fica aqui o convite aberto. Tem algumas notícias, né? A cronologia do que está acontecendo no julgamento. E para finalizar, a Copa do Mundo de 2026, perdão, gente, os 16 estádios que vão receber a Copa do Mundo, tá? A final vai ser no estádio de futebol americano, né? Eu vi lá, o início vai ser no estádio Azteca, né? A estreia vai ser no estádio Azteca e a final vai ser no MetLife, né? Estádio de futebol americano, casa de duas grandes equipes de Nova York. O MetLife, para quem não sabe, eu sou um grande fã de futebol americano. O MetLife não é em Nova York, é em Nova Jersey, né? Curiosamente, mas é a casa de duas equipes de Nova York, né? O New York Giants e o New York Jets, tá? Estádio em Dallas vai receber 9 partidas, por exemplo. Vamos ver aqui. Bom, vai ser a maior Copa do Mundo, com 48 seleções, sedes no Canadá, Estados Unidos e México. 16 estádios, tá aqui, tá? 11 cidades dos Estados Unidos, 3 do México e 2 do Canadá. Vamos ver se tem a separação das áreas aqui, ó. Aqui algumas áreas, né? Cidades do Canadá, Vancouver e Toronto, as dos Estados Unidos, e a do México, Monterrey, Guadalajara, cidade do México, tá? Estádio Azteca vai ser a abertura da Copa e mais 4 jogos. Fica na cidade do México, tem capacidade para 104 mil pessoas, tá? Ele recebeu as aberturas e as finais de 70 e 86. Será o primeiro na história a abrir 3 Copas do Mundo, né? Estádio Azteca, tem boas memórias para nós brasileiros, quem sabe, né? Quem sabe? Estádio Akron, capacidade de 45 mil pessoas. Estádio BBVA, 53 mil pessoas, também no México. Belíssimo estádio, tá? BMO Field, no Canadá, capacidade de 46 mil pessoas, tá aqui, né? Formato do estádio, bem aberto. BC Place, 54.500 pessoas. Estádio Mercedes-Benz, nos Estados Unidos,
casa do Atlanta Falcons e do Atlanta United da MLS, né, a Major League Soccer, né, o campeonato de futebol dos Estados Unidos. Um belíssimo estádio, né? Parece algo futurista, né? Parece algo de outro planeta. Não tem a capacidade dele aqui? Não tem, mas a capacidade é absurda, tá? Eu posso te garantir a vocês que a capacidade é bizarra. Os estádios de futebol americano têm capacidades, assim, absurdas, né? Por exemplo, essa aqui, estádio Gillette, estádio fica em Boston, casa do New England Patriots, equipe de futebol americano, 64 mil torcedores, né? Pouquíssima gente. Estádio AT&T fica em Dallas, no Texas, 80 mil pessoas e tem o maior telão do mundo. Saca aqui o telão, belíssimo. Lincoln Financial Field, 68 mil torcedores, fica na cidade da Filadélfia. Estádio NGR, 72 mil pessoas. Sede, casa, né? Do Houston, Texas. Cidade do Houston, eu acho que é, né? Estádio da NFL? É do Houston Texans, né? Provavelmente. 72 mil pessoas. Eu não conheço, tá, gente? Eu conheço de algumas equipes, não conheço todas. O Gerra Field, casa do Kansas City Chiefs, que inclusive vai jogar o Super Bowl, tá? Para quem gosta de futebol americano, 75 mil pessoas. Vamos seguir o SoFi. Cara, esse estádio é uma loucura. SoFi Stadium, 70 mil pessoas, tá? Casa das equipes de Los Angeles, lá da NFL. Estádio Hard Rock, eu não sei qual é a pronúncia correta. Hard Rock, no nosso português tradicional, fica em Miami, tá? Casa do Miami Dolphins, equipe da NFL, né? Equipe do futebol americano. E aqui o estádio, o MetLife Stadium, que tem a capacidade para apenas 82 mil pessoas, né? Como eu antecipei, a casa do Giants e do Jets, e vai ser a casa da final, né? Fica na região de Nova Jersey, próximo a Nova York, né? Eu acho que a escolha do palco da final foi pela proximidade com a cidade de Nova York, que é uma das maiores, se não a maior metrópole do planeta, né? Então, até Nova Jersey é um pouquinho mais distante, deve ter um esquema de transporte diferenciado, né? Deve ser mais fácil, porque se fosse em Nova York mesmo, né? No coração de Nova York, como é a casa do basquete, né? O saudoso, como é que é o nome do estádio? Eu perdi, esqueci o nome do estádio. É o Madison Square Garden, né? Que fica em Nova York mesmo, fica no coração de Nova York. Aí ia ser uma loucura, né? Esse estádio é um pouquinho mais afastado, o translado fica facilitado, é perto de Nova York, né? Muita gente vai lá para visitar Nova York, então já aproveita, vai ver a final, enfim, muita grana, né? Muita grana envolvida, né? O merchandising absurdo, por isso que o palco da final vai ser ali, né? Próximo de Nova York, né? Vamos dizer Nova York, mas enfim, na verdade é Nova Jersey. Estádio Levis, casa do São Francisco 49ers, que está também, que vai jogar no Super Bowl, tá? Uma das equipes que está no Super Bowl, vai jogar contra o Kansas City Chiefs, para quem, a nível de curiosidade, né? 68.500 pessoas, Lumen Field, 68 mil pessoas, casa do Seattle Seahawks, também equipe da NFL. Então tá aqui a lista de todos os estados, peço perdão por me delongar, eu vou encerrar por hoje. Gente, eu vou tentar gravar com mais frequência, tá difícil manter a regularidade aqui, mas coisas do dia a dia, né, nosso cotidiano. Mas enfim, a gente vai tentar voltar a falar um pouquinho mais dos estaduais, acompanhar um pouquinho aqui do julgamento do Daniel Alves, qualquer notícia a gente traz também, tá? Mais uma vez, deixar o nosso salve ao São Paulo, né, ao tricolor paulista, aos torcedores do São Paulo. Tá aqui o Muricy, né? O cara que foi muito criticado, o que ele tá fazendo lá, não tem nada que tá acontecendo. Resultado tá vindo, tá? Resultado tá vindo. Então, gente, encerro por hoje. Fica a imagem pro torcedor São Paulino. Tá de parabéns, uma grande conquista. Eu acho que o adversário, que foi o Palmeiras, valoriza muito essa conquista e tem um gostinho melhor, né? Vencer um rival tem um gostinho diferente. Encerro por hoje, valeu demais, um forte abraço. E daqui a pouco a gente vai voltando aí, vamos ver se a gente consegue essa semana. Não garanto, mas se der, a gente aparece. Tchau.